Olá, meu nome é Júlio Renan. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o escalador OD1 do Linux junto com o meu amigo Felipe Dias. Ele vai aparecer em algum momento desse vídeo. Dois avisos importantes antes do vídeo começar é o seguinte. Primeiro, esse é um trabalho de sistemas operacionais, então não vai ter uma playlist gigante aqui da minha pessoa falando sobre outros escaladores, etc. E o segundo aviso é o seguinte. Eu tô com essas coisas aqui, ó, de matemática passando, porque como eu sou aluno, eu não passo credibilidade. Para parecer credibilidade, eu coloquei esse filtro aí de matemática que me faz parecer mais inteligente ali, ó. Antes da gente falar do escalador propriamente em si, a gente tem que falar como é que o Linux gerencia os seus processos. O Linux, ele basicamente tem uma fila com 140 prioridades. E aí ele define uma parte dessas prioridades para um grupo e outra parte para outro grupo. Quais são esses grupos? São dois: processos em tempo real e processos normais. Os processos em tempo real são processos, meu amigo, que vai dar BO, vai dar merda se você não executar. E os processos normais são processos que o usuário ele usa normalmente. Por exemplo, o Chrome, o seu Sony Vegas aí da vida, entendeu? Que você está usando. Dentro dos processos normais, a gente tem duas divisões, que são os processos interativos e os processos em lote. Tá, beleza. O que é um processo interativo? Processo interativo são processos que você vai ter mais entrada e saída de dados, ou seja, processos mais ligados a IO-bound. Então são aqueles processos que ficam aguardando o input do usuário através do mouse, através de informações, ou tá escrevendo arquivo, abrindo arquivo, e assim vai. E quais são os processos em lote? Os processos em lote são processos que não tem muito I/O, não tem muita entrada e saída. Ele é mais ligado puramente à CPU. Então, para a execução dele, ele só precisa basicamente ali da CPU e acabou, meu amigo. E isso a gente chama de um processo CPU bound, que ele está mais pro lado da CPU. Agora que a gente entendeu a divisão de processo em tempo real e processos normais, qual que é a regra? A regra é clara, meu amigo. Processo em tempo real é processo em tempo real. Então, você roda eles primeiro e depois a gente pensa no processo normal, entendeu? Por que foi pensado no escalonador O1? Ora, o escalonador antigo era chamado escalonador ODN. E o que significa esse ODN? Significa que para cada N entradas de processos, eu vou ter que percorrer N vezes a fila para poder escolher um único processo para poder jogar na CPU. O que até então não era um grande problema. Mas aí, com o aumento do uso do Java nos anos 2000 e VMs, etc., isso ficou uma coisa muito preocupante. Porque para você rodar um programa em Java, você chama uma porrada de processos, você chama muitos processos. E aí você lota a fila. E outro problema também desse escalador é que ele não estava preparado para suportar os processadores SMP, que são os processadores multi-CPUs. Porque ele usava uma fila global para todo o sistema. E isso tem dois problemas intrínsecos, que é pouca afinidade de cache e é o bloqueio. O que era horrível, e conforme você aumentava CPUs, o overhead do escalonador só aumentava, o que não é desejável. E assim como todo bom começo de relacionamento é só mil maravilhas, surgiu-se o escalonador OD1, que ele basicamente ele resolvia todos os problemas do ODN, que era o tempo para decidir qual que é o próximo processo a ser pego é constante. Então, independente do tamanho de processo, da quantidade de processo, eu vou pegar o próximo processo tempo constante. E a outra coisa era a seguinte: em vez de eu usar uma única fila global para várias CPUs, eu uso uma fila para cada CPU com os processos em cada fila. Qual que é o benefício de fazer isso? O benefício é o seguinte: afinidade de cache, evita bloqueio, diminui muito bloqueio e é escalável. Beleza. Você deve estar se perguntando agora, será que é difícil entender esse escalonador? Eu te digo, não, é bem simples até. Eu quando vi, eu fiquei assim maravilhado, achei a ideia genial, uhul. Enfim,
O Linux ele divide, né, os processos em tempo real e processos normais. Tempo real são as posições de 0 a 100 da fila. Tempo normal são as posições de 100 a 139 da fila. Como é que funciona o escalador OD1? Ele tem uma estrutura que são basicamente dois ponteiros, a grosso modo falando, que é um ponteiro aponta para uma fila ativa e o outro ponteiro aponta para a fila expirada. A fila expirada é a fila em que os seus processos já rodaram seu quanto. E a fila ativa são os processos que ainda vão rodar o seu quanto, que eles têm um quanto ali para ser rodado. Agora a regra é clara, aqui é muito simples. Você vai rodar a fila ativa até ela ficar vazia. E como é que fazemos isso? É muito simples. Você vai pegar a menor posição dessa fila aqui do lado esquerdo, a menor posição que não contém uma fila vazia. Nesse caso assim. A partir daí o que fazemos? Pegamos a primeira posição dessa fila. Pega a primeira posição, joga para execução, espera executar. Depois que executa, você passa ele para mesma prioridade ou faz um pequeno reajuste de prioridade na outra fila de expiração. E aí você repete esse processo até a fila ativa ficar vazia. Legal, fera. A fila tá vazia. Mas e agora? Se liga no efeito, hein? Agora é muito simples. Ora, você tem a mesma estrutura dos dois lados. Então o que você faz? Você só inverte os ponteiros. E a partir daí, você vai, com os valores dos ponteiros atualizados, você vai fazer o mesmo procedimento até 1.000 milhões de anos depois. Porque o tempo é constante. Para você escolher o próximo processo, você tem duas etapas. A primeira etapa é achar o menor índice daquelas 140 posições que contém uma lista, uma fila não vazia de processos. A segunda etapa, dado que você achou o índice, você vai pegar o primeiro elemento da fila. Ora, a segunda etapa não tem nem muito o que explicar, é só um pop, é trivial. A primeira etapa, feita de uma maneira muito simples. Você tem um bitmap de 140 posições, que são aquelas filas de prioridades do Linux, em que cada bit desse bitmap representa um index da fila. Toda vez que a fila tem alguma alteração, toda vez que eu vou colocar um elemento lá, eu deixo setado a posição do bit vinculada ao índice da fila com o valor 1. E a partir disso eu executo uma função especial chamada findFirstBitSet. O que essa função faz? Ela vai pegar o primeiro bit do bitmap, diferente de 0, e vai retornar um index desse bit. Como o index do bit é vinculado ao index da fila de prioridades, eu já sei qual é a fila que não está vazia. E aí eu só pego o próximo processo e rodo. E por si só, essa parte de achar o primeiro bit é bastante eficiente. E muitas vezes já tem implementação via hardware, o que é mais eficiente ainda. Por isso foi tão interessante esse escalonador. Essa é a struct da RunQueue, né? Que a gente usa para guardar as duas filas de ativos e expirados. Aqui a gente dá um destaque para os ponteiros dessas filas. Essa daqui é a struct da PreArray, que é a que vai ser usada para guardar os processos, né? E vai ser que vai carregar o ponteiro, né? Que é para cá que vai apontar o ponteiro de ativos e expirados. Essa aqui é a RunQueue inteira, com as duas filas. Essa fila de prioridade ela é baseada em quê, né? A prioridade estática. Todo o programa inicia a primeira execução dele com a prioridade de 120, mas essa prioridade ela pode ser alterada usando o comando nice na frente da chamada desse programa. Na prioridade dinâmica, né? Esse valor ele é atribuído pelo escalonador levando em conta o sleep time, né? Que é o tempo de sono do processo quando ele vai fazer a sua execução.
Aqui no slide a gente vê como esse nice ele é usado, né? Esse n ele vai ser um valor que vai variar entre mais 19 e menos 20. A prioridade dinâmica ela é definida nessa heurística aqui. A static priority ela recebe 120, que é um valor default, mais o valor n do comando nice que a gente pode usar. Bem aqui. Esse valor n ele varia entre mais 19 e menos 20. Por quê? Se você somar com mais 19, você chega a 139, que é o valor máximo. E se você subtrair 20, você chega a 100, que é o menor valor. Agora, o que é esse bônus, né? O bônus é um valor que vai variar de 0 a 10. Ele vai ser aplicado da seguinte forma. Se ele for menor que 5, ele é considerado um processo pouco iterativo. Ou seja, ele é um processo vinculado à CPU. Agora, se ele for maior que 5, ele é um processo iterativo. A gente usa essa tabelinha aqui, ó, para ver, e de acordo com esses milissegundos aqui, ó, maior ou igual a 400 ou menor que 500, a gente atribui esse valor de bônus. Vamos ver um exemplo com esse bônus aqui, né, nas filas de execução. Suponha que a média do sono do programa é de 425 milissegundos, ou seja, ele é pouco iterativo. A stack priority dele é de 100, que a gente já viu que dá para chegar a 100. 120 de padrão, valor padrão, menos 20 pelo n do comando nice, né, que a gente atribuiu. Aplicando na heurística da prioridade dinâmica, a gente chega a um resultado de 101. Como é definido esse quanto, né, esse time slice? Processos que são iterativos, né, ele tem uma prioridade maior. Então, eles precisam de mais tempo para que eles sejam concluídos, né, sem preeptação. Então, aqui nessa heurística aqui, a gente vê que se o processo for menor que 120, ele recebe um time slice. Time slice você recebe 140, né, menos a prioridade, vezes 20 milissegundos. Se ele for menor, significa que ele é um processo que está usando mais a CPU, né? Ele não é iterativo. Então, time slice recebe 140 menos prioridade, vezes 5 milissegundos, ou seja, o tempo dele é menor. O escalonador de 1, né, ele tem mais limitações. Por exemplo, ele tem uma complexa heurística, né, para fazer a distinção de processos iterativos de não iterativos, que implica na prioridade. Você vê que a diferença de milissegundos do quantum, ela é, por exemplo, de 100 para 110 é de 200 e de 130 para 139 é só de 45. Resumindo, o escalador de 1 é um escalador muito bom, eficiente, só que a questão de justiça dele não é tão legal. Ele acaba punindo demais os processos de baixa prioridade, baseado em heurísticas definidas por quem escreveu o código. Então é isso, muito obrigado por estar vendo o vídeo até agora. Caso você não seja o professor André, deixa o like. Não é possível que você esteja olhando nossas caras aí há 20 minutos e não tenha gostado de nada, porque esse trabalho me deixou de cabeça quente para fazê-lo. Então deixa o like, deixa o comentário. Vou estar deixando aí na descrição o link com material e algumas referências. É isso, muito obrigado.